mas inspirada, para não dizer ao pé da letra, plagiando um ciclo que aconteceu na matemática no primeiro semestre, que chamava Mulheres na Matemática, em que foi uma série de seminários com um cunho mais histórico e com contribuições relevantes de mulheres ao avanço da ciência. Eu achei tão lindo quando eu li aquele cartaz, porque me vieram na cabeça assim, algumas figuras incríveis que contribuíram com o conhecimento que eu considero hoje verdadeiros arcabouços, paradigmas de ciência, biológica, genética e evolução. Infelizmente, às vezes a gente, pela pressa dos nossos cursos de graduação e pós-graduação, a gente não tem tempo de meditar sobre um determinado fato da ótica da história. E me intriga há muito tempo que algumas coisas que eu ensino, que eu adoro ensinar, tenham sido conhecimentos alavancados por contribuições incríveis de mulheres. E aí eu coloquei essa ideia assim, né, de corredor, né, Marie? Assim, nossa, nós pensamos isso, os colegas acharam interessante, então resolvemos convidar palestrantes que conheciam profundamente o assunto em questão e que tenham condição de contar melhor essa história de qual foi a contribuição científica dessas mulheres para temas tão importantes que eu considero para a genética, biologia evolutiva e de um modo geral. Então, esse é o espírito do ciclo. Então, o professor Luiz vai apresentar o Mário, eu já de cara agradeço o Mário por ter vindo, que ele é uma pessoa que conhece profundamente a questão da mitocôndria e a evolução da mitocôndria, para começar com um assunto que eu acho extremamente empolgante, que é aquele endossimbiose. Tá bom? Eu agradeço, Giovanni, por ter acatado a minha sugestão. Tá? Bom, para mim é um prazer enorme apresentar o Mário. O Mário é um amigo de muito tempo. Ele é formando do nosso curso de pós-graduação, ele foi aluno do Gogó. Eu considero o Mário uma referência em levedura. A levedura Saccharomyces cerevisiae é um organismo modelo e eu abuso bastante da boa vontade dele. Qualquer coisa que a gente sempre tem dúvida, ele herdou toda a competência do laboratório do Nóbrega. Ele foi formado, ele era biólogo aqui, e mestrando e doutorando aqui do departamento. Fez pós-doc na Columbia University e desde 2007 ele está contratado no ICB, no departamento de microbiologia. E essa parte de biogênese de mitocôndria está muito relacionada, ele trabalha muito com a questão de biogênese de mitocôndria. Então, acho que a gente vai ter um bom momento aqui com o Mário. Obrigado, Mário. Obrigado, Luiz. Obrigado, Regina. Obrigado, Diogo, pelas introduções. E pelo convite para poder falar um pouco para vocês aqui sobre a mitocôndria. É sempre um grande prazer voltar ao IB, né? O Luiz falou. Fiquei 10 anos aqui como aluno e acho que a primeira aula que eu tive na vida foi aqui também, nessa sala. Ou nessa, ou das vizinhas. E voltar para dar aula aqui é sempre um prazer. Bem, como o Luiz falou, eu trabalho com mitocôndria desde quando eu comecei estágio com o professor Nóbrega, que era a linha de pesquisa dele. E tem alguma vareta aqui? Tem um computador Esse daqui também funciona. Eu tremo. Tá, então manda. Não. Essa vareta está quebrada. Bem, aqui a gente dá para dar uma olhada para dois tipos de mitocôndrias distintos, tá? Essa mitocôndria aqui, se vocês olharem, as cristas delas são mais tubulares, arredondadas, e essas cristas aqui são mais achatadas, de disposição paralelas. Essa aqui é a mitocôndria típica que a gente encontra em planta e também alguns zoomicetos. Tá? E aqui é uma mitocôndria que é características de fungos e animais. Então, evolutivamente, a gente, um dos temas da aula é evolução, já vê que tem diferença nas estruturas dessas mitocôndrias. Bem, para introduzir o tema de teoria endossimbiótica, eu resolvi colocar esse trecho aqui do Carl Sagan, que fala que a essência da ciência, da evolução da ciência, está entre aquele balanço de ideias que são bem... que avançam muito no conhecimento e que, por isso, gera um conceito de elas serem
contraproducente ou bizarra e que não vai passar por um escrutínio mais séptico, né? Com as ideias que conseguem realmente avançar isso, passando desse nonsense. Então a teoria em desimbionte ela tem disso, ela consegue ultrapassar, era uma ideia a princípio bizarra, que não teve muito apelo no começo, mas passando por um escrutínio ela conseguiu se estabelecer como algo que de fato aconteceu. Bem, eu vou fazer um breve histórico sobre essa teoria e ela começa com as primeiras observações de mitocôndrias no interior das células. Um dos primeiros citologistas a descrever esses corpos no interior das células foi esse alemão Richard Altman e escreveu um livro sobre isso. Então, inicialmente ele via essas aqui são figuras dele, né? Um sarcômero de músculos, formação de sarcômeros com mitocôndrias, com esses corpúsculos alinhados, que ele chamou de bioplastos. Tá? Então aqui no músculo e aqui no fígado de sapo. Então ele observou essas estruturas e teve uma forte sugestão de que aquilo lá eram bactérias que estavam no interior das células. Tá? Cerca de 28 anos depois, né, as observações dele em 1890, 28 anos depois eu encontrei esse capítulo de livro do Cowdery, que faz um tratado sobre o que se conhecia sobre esses corpúsculos até então e coloca lá, há uma forte sugestão de que isso seja uma características de bactérias. Né? Bactérias que estariam lá formando esses corpúsculos. Tá? E aí ele dá o crédito ao Altman, que foi o primeiro a tratar disso. E uma das coisas importantes é que esses corpúsculos existiam na forma de colônias dentro das células. Então ele achou que estava formando colônia e se dividiam por divisão. Então um conceito que um desses corpúsculos, vamos dizer a mitocôndria, só se origina de outra mitocôndria, já estava aqui meio que evidenciado nessa época, 1918. De onde veio o nome mitocôndria? Tá, então nesse capítulo de livro, ele faz um apanhado de como estavam se chamando esses corpúsculos. Então o Altman chamou de bioplastos, mas acho que chega a 50 pesquisadores diferentes iam descrevendo esses corpúsculos, cada um com nome diferente. Condriólise, caudal efluento, cariomocondria, bastonetes, basal filamentos, até que a gente acha que o Golgi, falando do aparato interno, que depois ele marca isso daí, foi confundido com mitocôndria. O complexo de Golgi em si, eles estavam descrevendo como mitocôndria, mas claramente foi confundido. O primeiro que realmente usou o nome mitocôndria foi um alemão, Benda, que aí vem o mitos do grego, um filamento, e é côndria, grãos em filamentos. Tá? E o nome proposto por ele acabou sendo estabelecido. Tá, acho que tem até o Alzheimer aqui, descrevendo o que ele via nos seus tecidos. E até uma discussão que o Cowdery faz no capítulo dele que eu achei interessante, na falta de chegar a um consenso sobre o melhor nome. Até então estava se discutindo. Então ele ataca lá a comunidade, falando que ninguém está tendo muito respeito com o outro, e não está tendo um espírito amigável para chegar em algum acordo, e para citar como é que estava a discussão sobre a terminologia na época. Bem, continuando ainda nesse capítulo, uma relação que
hoje a gente sabe que é intrínseca de mitocôndrias, se relacionar com respiração. Então já se sabia que já tinham sugestões, né, que a mitocôndria estava envolvida com alguma parte importante da respiração celular, isso em 1912. Tá? E em 1914, mais trabalhos mostrando que as mitocôndrias estão muito bem adaptadas para reações de redução e oxidação. E isso ficou mais claro por conta dos corantes que eles usavam, que dependiam muito de oxidação e redução, como o corante de Janus verde, tá? Que mudavam de acordo com o estado redox das células. Bem, até aí, se a gente pegar esse capítulo e ficar lendo, era mais que um tiro no escuro, porque cada um descrevia uma coisa. Então poderia ser respiração, como poderia ser 300 outras coisas que a mitocôndria tivesse envolvida. E está aqui uma prancha mostrando as mitocôndrias em diferentes tipos celulares. Então uma preocupação na época era mostrar que todas essas células tinham mitocôndrias. Todo mundo tinha mitocôndria. Planta, protozoário, animais, diferentes células de animais, todo mundo tinha esses corpúsculos, as mitocôndrias. Bem, em 1918, esse francês Paul Pottier, ele retoma o conceito do Altman e fala que essas organelas que estão sendo chamadas de mitocôndria são bactérias simbióticas, tá? E por isso ele devia se chamar de les symbiotes. Ele deu esse título para o livro dele. E mais alguns anos à frente, esse professor da Universidade de Colorado, Ivan Valin, retoma a teoria simbiótica, propondo que ela está na base da origem de todas as espécies. Tá? Então, ele faz a ressalva aqui que muitas pessoas antes dele tinham feito essa observação, que a mitocôndria poderiam ser corpos vivos dentro das células, mas ele já fala, mas parece que ninguém está levando isso a sério. Tá? E uma das propriedades exibidas pela mitocôndria que mostram que ela deve ser organismos vivos dentro das células é a sua multiplicação por fissão simples. Tá? Ele foi desafiado a cultivar, então, esses organismos vivos. Então, se são vivos, então cultiva aí, mostra que são capazes. Ele falou que fez isso, que cultivou. Então, hoje a gente sabe que muito provavelmente ele teve alguma contaminação aí com micoplasma, talvez. Mas ele falou que conseguiu, mas como o ceticismo na época era muito forte, continuaram não levando a sério os resultados dele. E se a gente olhar para esse quadro da bactéria, da mitocôndria, e ver como elas se dividem, é uma coisa muito similar mesmo. Então, há de se dar razão à observação dele, embora ele não tenha conseguido convencer muita gente, mas essa é uma evidência razoavelmente para as pessoas levarem em consideração. Tá? Bem, então, fazendo um corte agora nesse painel histórico, as mitocôndrias foram lá em 1910 relacionadas com a respiração celular, certo? Em 1920 surge a teoria, reforça a teoria endossimbiótica, mas com o avanço do conhecimento que a mitocôndria é realmente muito importante para a respiração, ninguém mais leva a sério essa ideia de que algo tão importante para a célula é de uma bactéria que está lá dentro. Porque a respiração celular é fundamental para a sobrevivência das células. Então, perde-se totalmente a credibilidade à teoria endossimbiótica após a relação da mitocôndria fortemente associada com a respiração celular. Mas algumas descobertas, começando com esse russo radicado na França, no Instituto Pasteur, Boris Efrussi,
começaram de novo a desafiar esse contexto. O Efrusi, ele observou a existência de mutantes de levedura, de Saccharomyces cerevisiae, que eram incapazes de crescer em meio de cultura que não tem a glicose, mas tem etanol e glicerol como fonte de carbono. Então, etanol e glicerol como fonte de carbono, você força a levedura a respirar, ela não consegue fermentar. Então, a sobrevivência dela por fermentação é abolida nesse meio de cultura. E essas colônias, elas cresciam de tamanho pequeno, então ele chamou ela de petite. E essas colônias petites eram transmitidas para as gerações seguintes de uma forma não mendeliana, uma herança citoplasmática. Uma herança citoplasmática, então você está pensando, quem que é responsável pela respiração? Mitocôndria. Quem que está transmitindo, então, a herança aí seria a mitocôndria. Então, aqui é o trabalho dele, ele tratava suas leveduras com acriflavina, com um análogo de bromedetídeo, um agente intercalante, e isso a gente ainda faz nos laboratórios quando a gente quer produzir uma levedura sem DNA mitocondrial, a gente trata com bromedetídeo. E um exemplo de uma placa que ele tinha, as colônias grandes, rosas normalmente, e as colônias petites, brancas. E aí, fazendo uma réplica simples de placa, as colônias brancas não crescem no meio não fermentável, meio que tem etanol e glicerol como fonte de carbono. Tá? Bem, isso em 1950, 14 anos depois, descobriram que tinha DNA dentro da mitocôndria. Tá. Na verdade, foram 2 pesquisadores independentes, eu vou dar crédito para aquele que eu gosto mais, que é o Schatz, porque ele descobriu em levedura. E gosto mais não só porque ele descobriu em levedura, porque ele foi um excelente pesquisador e ensaísta. Então, fazendo um break aqui, tem esses vários ensaios aqui do Schatz, que eu recomendo a leitura, se alguém quiser, eu mando o PDF para vocês. Para os alunos, para os estudantes, eu recomendo esse, para os professores, para os sêniors, eu recomendo esse. Ele morreu ano passado, né, mas era um sujeito extremamente erudito, capaz de fazer uma palestra diferentemente do que eu estou fazendo aqui, gaguejando, fazendo toda hora. Ele falava assim perfeitamente, sem pausa nenhuma e sem PowerPoint, parecendo um pastor na frente dos seus fiéis. Um cara fantástico. Bem, o acúmulo de informações bioquímicas chegou num ponto que já se sabia que a mitocôndria era responsável pela respiração, a mitocôndria tinha ácido nucleico e a mitocôndria também sintetizava proteínas dentro dela. Esse daqui é um espectro de citocromos mitocondriais, no qual você analisa o estado dos citocromos oxidados versus reduzidos. Então, a diferença entre reduzido e oxidado, por exemplo, dá esse pico para a citocromo oxidase, o receptor final da cadeia de elétrons. Então, numa célula que está respirando bem, você vai ter esse pico. Numa célula petite, aquela petite do Efrusi, que não tem DNA mitocondrial, você não vai ter esse pico. E aí, esses pesquisadores viram que se você tratar as suas leveduras normais com cloranfenicol, você tem o mesmo fenótipo. Você não tem mais esses picos se formando. O que é o cloranfenicol? Um antibiótico aminoglicosídeo que inibe síntese proteica bacteriana. Tá? Então, o uso de antibióticos aminoglicosídeos, não só o cloranfenicol, mas a eritromicina, a puromicina, eles inibem a síntese proteica mitocondrial também. E aí, foi mais um reforço para o que veio a seguir com aqui ela ainda era a Lynn Sagan, né? Quem não sabe, a Lynn Margulis antes foi casada com o Carl Sagan, que ele, no início do seminário, eu coloquei lá uma frase dele. Mas se separaram e depois ela casou com outro que chamava Margulis, ficou Lynn Margulis. Bem,
Ela tentou publicar esse artigo cerca de 20 a 30 vezes. Foi sendo recusado uma vez atrás da outra, seguidamente. Acabou sendo aceito nesse jornal de menor impacto, de Theoretical Biology, de 1967, que ela propõe, então, a origem das células mitóticas. Em 1970, ela publica o livro dela, que aí ficou mais estabelecido, que ela conseguiu mais suporte. Então, a origem das células eucarióticas. Bem, segundo a Lynn Margulis, a célula eucariótica é derivado de eventos de simbiose sucessivos que gerou a formação das organelas celulares. Então, no ancestral eucarioto animal, um evento de simbiose com uma bactéria deu origem à mitocôndria, e um outro evento de simbiose com espiroquetas deu origem aos flagelos, e no caso das plantas, um evento de simbiose com algas cianofíceas deu origem aos cloroplastos. Tá? Então, nesse momento, então, 1967, 70, dá para imaginar que a comunidade científica já poderia aceitar um pouco melhor a teoria incibiótica, certo? Já tinha mais um arcabouço de informações para se aceitá-la. Aqui tem eu achei esse quadro de uma revisão de 2000 do pesquisador Martin, em que ele faz um apanhado das diversas proposições de teoria endossimbióticas desde 1967 até os dias de hoje. A Lynn Margulis tem a proposta dela aqui em 67, né? Formação de espiroqueta. Ela volta a propor em 81 alguma coisa. Qual que é a diferença de 67 para 81? Em 81 ela começa a envolver a arqueobactéria como um dos receptores da endossimbiose. E ela volta nos anos 2000. Tá? De novo com a arqueobactéria. E o engraçado essas três propostas da Lynn Margulis é que ela nunca esquece do espiroqueta. A espiroqueta sempre está lá fazendo simbiose para dar origem ao flagelo. E esse é o ponto que nenhuma outra pessoa da área consegue encontrar evidência para esse evento, que de fato houve a simbiose de uma espiroqueta com uma arqueobactéria ou o que for, para dar origem à célula eucariótica moderna. Tá? Bem, tem coisas curiosas aqui, por exemplo, essa de 75 é do Cavalier-Smith, que as membranas dos tilacoides de uma cianobactéria foram se diferenciando nas organelas da célula moderna. Realmente a descoberta das arqueobactérias acabou dando uma leitura diferente das propostas que foram seguindo. De novo, o Cavalier-Smith entrou aqui nessa proposta que leva à geração de um eucarioto amitocondriado, seria um arqueozoa, do gênero Arqueozoa, e depois esse arqueozoa receberia a mitocôndria. Tá? Bem, então o que de fato deve ter acontecido? Acho que a gente nunca vai saber, mas se a gente pegar os três ramos da vida, eubactéria e arqueobactéria, a gente sabe que a célula eucariótica, tem diversas evidências disso, é uma mistura de eubactéria com arqueobactéria. Então, será que isso aconteceu por simples fusão? Será que existiu um evento de fagocitose, um engolfamento de uma bactéria por outra? Ou, de fato, aconteceu a simbiose? Então, aqui é um quadrinho mais seguindo o que a Lynn Margulis propôs.
Bem, o que eu vou tentar convencer vocês é que, de fato, aconteceu uma simbiose e que isso foi lá no começo dos surgimentos eucariotos. Tá? Não acredito que exista um eucarioto derivado desses arqueozoas, que nunca tiveram contato com a mitocôndria original. Tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, essa proposta de 99, que até usei na minha tese, né? ela propõe 2 eventos de simbiose. Então, aqui nesse ramo da arqueobactérias, a gente tem algumas metanobactérias, e no ramo das eubactérias, o filo mais próximo é das proteobactérias. Dentro das proteobactérias, a gente tem a alfa e a delta proteobactéria, que seriam interessantes para a teoria de simbiótica aqui em questão. Porque a alfa proteobactéria, ela reforçaria essa hipótese da formação de um suplementador de hidrogênio para o simbionte, e que é a teoria mais aceita no momento. Então, a partir do evento de simbiose, você teve uma suplementação de hidrogênio para o receptor. E esses 2 pesquisadores espanhóis estavam querendo incluir na história essa delta proteobactéria, para ficar mais rico lá o ambiente interno da célula original, digamos. Então imagina que você tem lá um biofilme bacteriano do mundo anaeróbico ainda. Então nesse biofilme você vai ter as arqueobactérias misturadas com essas alfa-proteobactérias e eventualmente você pode ter o evento de engolfamento de uma bactéria por outra e estabelecimento de uma relação que as duas se beneficiam, uma relação simbionte. Aqui no caso, a matéria orgânica seria metabolizada pela alfa-proteobactéria e ela liberaria hidrogênio. E esse hidrogênio poderia ser utilizado para quebra do acetato, gerar um pouco mais de energia e liberaria metano. O que essa dupla de espanhóis estava querendo era que esse metano fosse utilizado também pela célula hospedeira para outros fins. Faz um sentido, mas isso envolveria 2 eventos de simbiose. Uma alfa-proteobactéria e uma delta-proteobactéria entrando na célula para dar a origem a esse eucarioto. Então, seria uma duplicidade. Bem, a gente tem eventos de endossimbiose acontecendo nos dias de hoje. Se a gente pegar esse paramécio, ele se associa com a alga verde zooclorera e se beneficia da associação. Tá? Então isso é dos dias atuais. A gente tem talvez um parente distante da mitocôndria, a bactéria do gênero Rickettsia, a bactéria causadora do tifo. Essa bactéria ela é um parasita intracelular obrigatório. Também é uma alfa-proteobactéria, na mesma linhagem. E tem um genoma extremamente reduzido. Se você pegar para um citologista lá de 1920 e dar essa célula para ele vai falar que isso aqui é mitocôndria também. Tenta cultivar então Rickettsia. Você não consegue cultivar Rickettsia, ela precisa de uma célula para proliferar. Certo? Então teria os mesmos problemas que a mitocôndria teve para convencer as pessoas da teoria desse simbionte, mas para tentar provar agora o contrário, que isso não é uma bactéria. Bem, segunda parte da minha fala, agora eu vou tentar falar um pouco sobre a evolução da mitocôndria. O que aconteceu com ela, então, de termos após a endossimbiose? Bem, então, aceitando essa hipótese da associação de uma alfa-proteobactéria com uma arqueobactéria,
a gente tem que essas alfa-proteobactérias têm um genoma considerável, cerca de 11 megabase. E hoje na mitocôndria a gente tem resquício de DNA. O que aconteceu com esse DNA? Com certeza, esse DNA que está aqui deve ter sido derivado do DNA que estava lá no processo do ancestral. Mas ele também deve ter sido capaz de mandar boa parte da informação que ele carregava para o núcleo da célula. Então, digamos que ele conseguiu mandar cerca de 400 proteínas lá, genes codificantes para proteínas para o núcleo. Hoje em dia, o núcleo manda para a mitocôndria mais de 1.100 proteínas. Então, o que são essas 1.100 proteínas? São as proteínas que o endosimbionte originalmente falou, você aí no núcleo toma conta delas. E inovações eucarióticas. Inovações que aconteceram na evolução. E aí ela também achou interessante mandar para a mitocôndria. Tá? Bem, se a gente olhar para o DNA mitocondrial, está aí uma comparação do DNA mitocondrial humano e de levedura, a gente vai ter muita variação. Nos vertebrados, essa variação não é tão grande. A gente sempre vai ter moléculas por volta de 14 a 17, 18 mil pares de base. São moléculas extremamente enxutas e com a transcrição de genes, uns seguidos do outro, com poucas regiões intergênicas. Então, se a gente pegar essa fita verde, não sei se é a fita do Watson ou a fita do Crick, mas você não tem praticamente espaço intergênico nessa fita. Na outra fita não há tantos genes, mas alguns tRNAs, por conta da sobreposição da fita principal com relação à presença de genes. Por outro lado, se a gente pegar um fungo, Saccharomyces cerevisiae, o DNA mitocondrial chega a 78 mil pares de base. É um DNA maior, mas que não codifica mais proteínas. Enquanto o DNA humano codifica 13 proteínas, o DNA de levedura codifica 7. Você tem uma redução do número de proteínas sendo codificadas aqui. E ainda tem coisas estranhas, como introns. O DNA mitocondrial de levedura tem intron. É difícil achar alguma explicação para a presença desses introns nos DNA, no genoma mitocondrial. Bem, então a gente tinha lá um genoma extremamente complexo de uma bactéria que entrou dentro da outra, e a hipótese esse genoma saiu da bactéria que está entrando e foi para o núcleo da outra bactéria hospedeira, no pré-núcleo que estava se formando um monte de molécula. A gente tem evidência disso, que o DNA sai de um lugar e vai para outro? Dentro da célula? Sim, a gente consegue mostrar que isso está acontecendo. Se a gente pegar, isso aqui é um experimento de 1990, o Tom Fox publicou na Nature, se você pega uma levedura, que não tem DNA mitocondrial, e ela tem auxotrofia para uracila, e você transforma essa levedura com um plasmídio, que vai se replicar tanto na mitocôndria quanto no núcleo, você vai observar que não muito raramente, 2 a cada 10 a menos 5 eventos por célula de geração, e o plasmídio que estava na mitocôndria vai para o núcleo. Como é que eu sei disso? Porque a linhagem que era ura menos passa a ser ura mais. O contrário nunca foi observado. Ou seja, o DNA que está no núcleo ir para a mitocôndria. Eles também buscaram isso, mas nunca conseguiram observar em tentativas maiores que 10 a menos 10. Então, esse direcionamento de DNA da organela para o núcleo está acontecendo. Está acontecendo agora. Bem, esse quadro mostra a diversidade de
proteínas que podem ser sintetizadas pelo DNA mitocondrial. Então eu falei que no humano tem 13, em fungo tem 7, em plantas pode ter 23, 24. O mínimo que tem é em Plasmodium falciparum, só 3. Então, às vezes você tem uma redução gigante, o outro você tem uma maior conformidade. O que todos têm em comum, mesmo Plasmodium falciparum, é genes codificantes para RNA ribossomal. Tá? Como eu vim do departamento de genética, eu trouxe um cariótipo. E esse experimento está mostrando a presença de DNA mitocondrial no genoma, nos cromossomos de milho. Então, usando sondas para DNA mitocondrial, por todo o cariótipo, você consegue encontrar sequência de DNA mitocondrial lá alocada. Então, o DNA está saindo da mitocôndria ainda, está indo para o núcleo. Bem, e com isso eu faço uma pergunta para vocês. Se esse DNA mitocondrial saiu da mitocôndria, foi para o núcleo, por que ficou lá no homem 16 mil pares de base? Né? Porque ficou na levedura 70 mil pares de base. Por que sobrou esse resquício, esse fóssil molecular de um evento que aconteceu bilhões de anos atrás? Né? Vocês devem imaginar que não tem resposta para isso, mas alguém? Me perguntaste na aula hoje de manhã, não soube responder. Por que ainda sobrou um tempo? Por quê? Passou tudo para o núcleo? Porque é um processo extremamente custoso você ter 2 locais para síntese de proteínas. Para a mitocôndria fazer as suas proteínas dentro dela, ela precisa de uma maquinaria de importação que envolve 300 proteínas. Então, se gasta muita energia para manter esse resquício. Tá? Por que evolutivamente não foi tudo? Bem, uma das hipóteses é que essas proteínas codificadas pelo DNA mitocondrial são muito hidrofóbicas. E seria muito difícil para elas passarem pelas 2 membranas da célula. Então, o citocromo B, subunidade 1 da citocromoxidase, subunidade 2, subunidade 3, particularmente, tem muitos domínios hidrofóbicos, cuja importação seria muito difícil. Tá? Mas ainda assim, a gente consegue expressar hoje em dia essas proteínas no núcleo e mandar elas para a mitocôndria. Então esse argumento fica meio que capenga. Mas a gente pode dizer por que não está acontecendo mais. Por que não está acontecendo mais, a gente pode dizer com certeza. Não está acontecendo mais porque o código genético mudou. E quem ajudou na descoberta foi o professor Nóbrega com o Zagoloff. O Zagoloff foi o supervisor do professor Nóbrega no pós-doc dele na Columbia University. Eles perceberam que o código genético mitocondrial era diferente do código genético nuclear. Seguia um reducionismo no número de anticódons com essas mudanças. Então, o UGA, que no código genético do citossol significa parada, para a mitocôndria significa triptofano. Então, onde é o isoleucina para o citossol, para a mitocôndria é metionina. Então, imagina, agora um gene do citocromo B querer ser transcrito no núcleo. Vai gerar um monte de erros. Tá? Acho que pode ser traduzido, né? Não vai ser algo funcional. Tá? Não vai gerar algo que tenha função. Essencial para a respiração. Tá? Então, o código genético não é universal. O código genético ele tem essa variação e não é só a mitocôndria que tem variação no código genético. Bactérias também têm variação no código genético, alguns núcleos de protistas bem diferentes têm variações no código genético. Então, o código genético a gente imagina como universal, que aprende como universal desde o começo da nossa vida escolar, não é.
Mas isso explica por que esse DNA não está mais saindo da mitocôndria e se tornando algo funcional. E aí um experimento que a gente precisou fazer no laboratório, por exemplo, foi expressar esse gene mitocondrial, ATP8, no núcleo. Ah, você acabou de falar que o código genético é diferente. Sim, mas é só pegar ele e recodificar ele. Então, ele é um produto pequeno, até, então você com um par de primers e tal, lá você vai mudando os códons um a um, tudo tiver mudança, você muda para o código genético nuclear e aí você consegue expressar. E aí funciona. Você vê que esse meu mutante, ele não sintetiza mais ATP8, mas ele cresce, ele respira, ele sobrevive. Isso aqui é uma análise da síntese proteica mitocondrial, que eu consigo ver todos os polipeptídeos mitocondriais sendo sintetizados. Isso é uma técnica que a gente usa bastante no laboratório. Bem, se a gente olhar para os complexos respiratórios, tá em cima de levedura que eu trabalho, embaixo de vertebrados, só para realçar a importância disso, aqui é o complexo 3, que tem o citocromo B, como uma única subunidade codificada pelo DNA mitocondrial. Mas pelo DNA nuclear tem 9 subunidades. Então, para formar o complexo respiratório, eu preciso de informação de 2 genomas. No caso do complexo 3, 9 vem do núcleo e 1 vem da mitocôndria. Da citocromoxidase, 8 vem do núcleo, 3 da mitocôndria. Por aí vai. Então, aqui uma diferença do que tem na mitocôndria de levedura do homem. O homem tem um complexo 1 respiratório, os vertebrados têm, levedura não tem, e dentro do complexo 1 eu tenho 6, 7 proteínas codificadas pelo DNA mitocondrial dentro de um complexo que tem 42 proteínas. Então, vocês devem imaginar que não é fácil essa conversa. A conversa do núcleo com a mitocôndria, para montar esses complexos. Para acontecer um equilíbrio estequiométrico das proteínas que estão chegando de lado a lado, para não haver dispêndio energético. Se a gente pegar aqui as proteínas que são sintetizadas na mitocôndria, por exemplo, eu peguei a COX-1, esse aqui em rosinha, tem 30, 40 proteínas nucleares que são necessárias para fazer essa proteína mitocondrial. Agora, isso para quase todos os organismos, ou para todos os organismos, precisa para a montagem dos complexos, precisa de DNA mitocondrial e nuclear para... Sim. Tem alguma coisa alguma força seletiva que faz com que essas duas coisas sejam importantes. Bom, não sei se vai chegar, mas tudo bem. O mecanismo que está por trás disso é... Esse que é o curioso, né? Por que isso daqui também não foi lá pro núcleo? Será que é porque ele é muito hidrofóbico e não passaria pelas 2 membranas? Porque nesse processo de síntese mitocondrial é um processo acoplado, tal qual a bactéria. A transcrição está acontecendo, a tradução já começa a acontecer e junto com a tradução a inserção do polipeptídeo que está sendo sintetizado na membrana. Tá? Então é um processo extremamente acoplado. Existem proteínas que ancoram esse ribossomo junto à membrana interna para que a síntese já aconteça próximo ao local de inserção do polipeptídeo mitocondrial. Bem, e por outro lado, aquelas 1.100 proteínas que são sintetizadas no citossol e precisam ir para a mitocôndria, precisam passar por essa dupla bicamada lipídica, a membrana externa da mitocôndria e a membrana interna da mitocôndria. E não existe um único poro, porque as proteínas são diferentes. As proteínas têm dobraduras diferentes, têm cargas diferentes, elas precisam de vias de passagem bem distintas. As proteínas do complexo respiratório mitocondrial são as mesmas de bactérias? Sim. Parecidas, bem parecidas. Se você pegar a citocromoxidase,
você tem, digamos, 10 subunidades na bactéria, 13 subunidades no homem. Só que essas 3 que tem na mitocôndria, as 3 subunidades que tem na mitocôndria, formam um centro catalítico. É por ali que os elétrons passam. As outras subunidades são de formato mais estrutural. Que vieram do núcleo. Como assim? Essas 3 diferentes são necessariamente as que são decodificadas por genes. São do DNA mitocondrial. Codificado DNA mitocondrial. Isso. As que formam o centro catalítico da enzima estão no DNA mitocondrial. As proteínas, elas não modificaram só no sentido de adicionou mais daquelas que vieram do núcleo, mas elas por si só também já são diferentes, né, de bactérias. Elas têm diferenças da sequência de aminoácidos, mas são homólogas. Tá? São... No exemplo dos ribossomos, eu acho que vai... Vou clarear um pouquinho. Bem, então essa conversa entre mitocôndria e núcleo se dá as duas vias, né? A mitocôndria conversando com o núcleo conversando com a mitocôndria. Quando o núcleo conversa com a mitocôndria é chamada de sinalização anterógrada. E quando a mitocôndria conversa com o núcleo é sinalização retrógrada. Então a mitocôndria, por exemplo, ela pode gerar, por conta das reações de óxido-redução que acontecem nela, um desbalanço redox, que pode gerar diminuição na síntese de energia, gerando danos no DNA, mutações do DNA, e isso vai mudar a funcionalidade dos complexos respiratórios. Mudando a funcionalidade dos complexos respiratórios, dá-se um sinal para o núcleo. A mitocôndria não está funcionando bem. E aí o núcleo sinaliza para alguma coisa. Vamos tentar recuperar, vamos tentar reparar, vamos morrer. Tá? Então o núcleo dá os sinais para a mitocôndria fazer alguma coisa por conta desses problemas que ela está passando. E a mitocôndria sinaliza para o núcleo, por exemplo, tem muito glutamato, tem pouco glutamato, e aí o núcleo responde a esses estímulos. Então, os dois estão em constante via de sinalização. A expressão gênica mitocondrial é um dos pontos que a gente fica claro, isso daqui é uma bactéria que eu estou mexendo. E aí eu pus aqui algumas coisas que eu tive envolvido mais diretamente. Então, eu falei da sensibilidade a antibióticos aminoglicosídeos, né, o cloranfinicol. A síntese proteica de bactéria é sensível, e mitocôndria é sensível, o citossol é resistente. Separa a síntese proteica citossólica com cicloheximida. Cicloheximida não faz nada para a bactéria nem para a mitocôndria. Fatores de início de tradução. A eubactéria tem 3. IF1, IF2 e IF3. O citossol tem N, que são os EIFs. Mitocôndria tem 2. Ela perdeu esse primeiro. Tá? O tRNA que carrega a metionina inicial. Quando tem lá o início da tradução, a gente chama metionina, né? Em bactéria, na mitocôndria, essa metionina é formilada. Recebe um grupo formil. No citossol, não é formilado. O carregamento de tRNAs com os seus aminoácidos cognatos. Então, o tRNA precisa levar um aminoácido, né, para a leitura. Você imagina que cada tRNA tem uma enzima que coloca lá o aminoácido cognato de maneira específica. Então, para os 20 tipos de aminoácidos, eu tenho 20 aminoacil tRNA sintetases, que coloca alanina no lugar que tem que ser alanina, glicina no lugar que tem que ser glicina, assim por diante. Tá? Bactéria e mitocôndria, bactéria não tem todas, algumas bactérias não têm todas esses aminoacil tRNA sintetases. Está faltando para glutamina e asparagina. Ela é inespecífica para glutamina e asparagina. Para mitocôndria, a gente já achou que é inespecífica para glutamina. Então, como é que ela faz? Em vez de grudar uma glutamina, ela coloca um ácido glutâmico. E aí ela modifica esse ácido glutâmico em glutamina por uma reação de transamidação.
Então ela primeiro carrega errado para depois mudar o que está errado. Então bactéria e mitocôndria faz isso. No citosol tem lá tudo muito específico. Bem, e algumas coisas mais características de mitocôndria. Tá? Que você mostra agora que a mitocôndria está saindo daquele campo bacteriano da história, que ela tem evoluído, né? Se a gente pegar aqui o DNA mitocondrial humano, olhando para esse locus aqui, é a organização do RNA ribossômico, do DNA ribossômico mitocondrial, tá? Então eu tenho 16S, 12S, mas eu não tenho 5S. Todo mundo tem 5S. Mitocôndria não tem. Todos os seres vivos têm RNA ribossômico 5S. Mitocôndria não tem. E ficou por isso mesmo. Mitocôndria não tem 5S e está faltando esse RNA na mitocôndria. E ninguém prestou muita atenção que no meio do 12S e do 16S tinha um tRNA de valina ali, que era transcrito conjuntamente. Quando foi feita a estrutura do ribossomo mitocondrial, quem está lá ocupando espaços de RNA 5S é o tRNA de valina. Então, aqui mostrando um quadro que dos seres vivos, sempre lá a organização dos genes ribossomais, sempre está o 5S presente, né? Mitocôndria não tem esse 5S, mas a mitocôndria tem esse tRNA de valina que entra no lugar do 5S, para ter uma estrutura então de o tRNA vira um rRNA, no caso, para confundir a nossa cabeça. O ribossomo bacteriano, tá? E o ribossomo mitocondrial. Aqui tem um sistema de cores, eu não sei se todo mundo vai conseguir acompanhar isso, eu tenho dificuldade. Aqui eu tenho a subunidade menor, em verde escuro, e a subunidade maior, mais arroxeado, e os RNAs ribossômicos. Laranja, RNA ribossômico púrpura. Ah, não. Essa aqui é a proteína da subunidade maior, aquamarine. E aqui é da proteína da subunidade maior, verde. Então, dá para ver uma nítida redução do quê? De conteúdo de RNA de E. coli para mitocôndria. Tem menos RNA. As proteínas. Proteína típica de E. coli, você encontra aqui no ribossomo. Proteína típica de E. coli, você encontra também na subunidade maior. Mas aí começa a aparecer proteínas ou regiões de proteínas específicas de mitocôndria. Então aqui essa parte em amarelo e essa parte em azul. Então o ribossomo mitocondrial não é igual ao ribossomo bacteriano, é derivado, né? Você vê que eles têm basicamente a mesma estrutura, mas tem muitas modificações. Então a taxa de RNA é 2:1 em bactéria e inverte na mitocôndria, é 1:2. Taxa de RNA com proteína. Então tem muito mais RNA na bactéria. Bem, e olhando para as proteínas ribossomais, aqui em azul, essas são as proteínas ribossomais da subunidade maior do ribossomo. Em azul são proteínas da mitocôndria que tem homologia com a presente em bactéria. E essas caudas em vermelho são inovações, extensões que só acontecem na mitocôndria. E essas proteínas todas em vermelho são só proteínas mitocondriais, que não tem em E. coli. Então, vê que as proteínas elas mudaram. Umas ganharam extensões porque foram se adaptando ao novo ambiente que ela estava ali na formação do endosimbionte. Um dos projetos que eu estou tentando desenvolver é para ver se faz falta essas seções que surgiram na mitocôndria. Então, fazendo uma série de clonagens,
eu tento expressar as proteínas sem essas inovações, digamos. Só as partes bacterianas, envolvendo aonde há complementação e aonde deixa de existir. Então, aqui no caso, essas minhas duas construções ainda são capazes de complementar o meu mutante, tá? Que eu estou vendo o crescimento no meio seletivo para respiração. Então, quem cresce aqui consegue respirar. É lógico que o mutante que não consegue traduzir, fazer a tradução mitocondrial de uma proteína ribossomal, não vai respirar. E aí, eu colocando os plasmídios diferentes, cada um com uma construção diferente, eu vou vendo qual que funciona, qual deixa de funcionar. Tá? Isso é de um projeto maior que a gente vai tentar entender a linha de montagem do ribossomo na mitocôndria. Bem, e a última pergunta que eu faço para vocês, então, qual que seria a função primordial da mitocôndria, então? É comum a gente responder respiração celular. Mitocôndria serve para respirar, certo? Mas não é. Se a gente pegar quem não tem mitocôndria, eucarioto que não tem mitocôndria. Então, Giardia, Tamoeba e agora esse monococomonoides, eles não têm mitocôndria. Mas Giardia, Tamoeba e outros protistas, eles têm aquilo que se chama organelas relacionadas à mitocôndria. Por que são organelas relacionadas à mitocôndria? Porque existem proteínas que são essencialmente mitocondriais. Se o organismo tem essas proteínas, você pode dizer, esse organismo teve em algum momento mitocôndria. Então são proteínas que, por exemplo, fazem parte desses complexos de transporte de coisas que vêm de fora para coisas que vêm de dentro da mitocôndria. São proteínas identificadoras. A Giardia tem duas delas. Essas duas que a Giardia tem, está envolvida na síntese de centros ferro e enxofre. Ferro e enxofre, então, é um cofator que muitas proteínas utilizam para sua função redox, e elas precisam de um sistema de montagem que parte da fixação de enxofre, né, com o juntamento com ferro. Então, duas substâncias inorgânicas, e até existe gente que fala que isso está no início da vida, na origem da vida, até talvez antes do mundo de RNA, estava lá a síntese de proteínas ferro e enxofre, com uma das teorias para você explicar o início da vida, porque é algo realmente extremamente vital para a sobrevivência. A mitocôndria, então, tem uma maquinaria de montagem desses centros ferro e enxofre para usar para suas próprias proteínas. Então, muitas das proteínas dos complexos respiratórios precisam desses centros, que são centros redox, mas ela também exporta os centros formados para as proteínas do citossol e para proteínas do núcleo. Então, sem isso, a célula não vive. Então, uma confusão que quem trabalha com Saccharomyces a gente enfrenta, o sujeito já ouviu falar em leveduras petite. Leveduras petite são as leveduras que não têm mitocôndria, porque não respira, então não tem mitocôndria. Não existe levedura sem mitocôndria. E ela precisa da mitocôndria justamente para fazer isso. Montagem de centro ferro e enxofre. Se você tira isso dela, ela morre. Então, se a gente pegar todas essas proteínas envolvidas no centro ferro e enxofre de mitocôndrias, os mutantes dela são letais. A célula não vive. Tá? Bem, falei da Giardia, né? Ela não tem mitocôndria tal qual a gente conhece, mas ela consegue fazer centro ferro e enxofre. O que deve ter acontecido? Então, a evolução da mitocôndria, né? Indo foi. Você tem lá a mitocôndria que a gente aprende, tal qual. Existem mitocôndrias anaeróbicas, que não utilizam oxigênio.
para redução de síntese de ATP. Existem essas organelas que se reduziram tanto que já não tem mais DNA mitocondrial, não existe mais DNA, então elas deixam de ser chamadas de mitocôndria, mas elas ainda são capazes de sintetizar ATP e produzir hidrogênio, e elas montam o centro de ferro e enxofre. São os hidrogenossomos. E uma redução ainda maior, em que você não produz mais hidrogênio, não sintetiza mais ATP, mas você ainda faz centro de ferro e enxofre. A giardia cai aqui. E quando perde o centro de ferro e enxofre? Contrário a esse organismo, agora em maio, monocercomonoides, que não tem nenhuma dessas organelas e também não tem síntese de centro de ferro e enxofre no seu genoma. Então é esse o arqueozoa, aquele eucarioto que nunca teve evento endosimbiótico? Os autores dizem que não. Ele conseguiu perder todas as proteínas que fariam a síntese do centro de ferro e enxofre porque houve uma transmissão lateral de uma outra forma de mobilizar enxofre. Uma forma de mobilizar enxofre que está presente em cloroplasto, por exemplo, que é essa via do SUF. Então, aqui novamente o quadro da mitocôndria padrão. Aqui é aquela que perdeu tudo, mas ainda faz centro de ferro e enxofre. E a nossa... esse novo organismo que, mesmo sem nenhuma proteína mitocondrial típica, não dá para dizer que ela não passou pelo evento endosimbionte. Então, o exemplo de eucarioto que não passou pelo processo endosimbionte continua zero. Que é a transição dos diferentes protozoários, né? A giardia, tricomonas foi a primeira a ser descoberto o hidrogenossomo, de ferro e enxofre. E o que aconteceu com o monocercomonoides, que foi a perda da organela. O monocercomonoides é um protista? É um protista. Então, no começo, que é uma das confusões que a gente faz quando explica a teoria endossimbiótica, foi uma bactéria aeróbica que entrou em contato com uma bactéria anaeróbica e teve a junção. Não, o ambiente era anaeróbico. Todo mundo lá vivia sem oxigênio, mas com o tempo eles passaram a conseguir utilizar o oxigênio também. Bem, a mitocôndria, homenagem a Merário, pois um neurônio. A mitocôndria impacta muito nas nossas células, né? E eu resolvi pôr esse slide. Um pensamento impressionante que eu tive nesses congressos. Se a gente imaginar que uma mitocôndria aqui no corpo basal, e ele precisa viajar pelo seu axônio até os corpos terminais sinápticos. Se a gente imaginar um axônio sensorial, vai ter um comprimento do nosso corpo. A viagem que essa mitocôndria tem que ter do corpo basal até a extremidade dela é semelhante à viagem que a gente teria daqui até lá. Então, se a gente quiser andar de linha reta até a Lua, vai ser o mesmo caminho que a mitocôndria tem que fazer para chegar no final da terminal sináptica. Oi? Você viu, eu comecei com o Carl Sagan e acabei com o Carl Sagan. Então, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem saber mais, está o meu e-mail.